Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para mais uma live teológica sobre um tema extraordinário aqui, tema maravilhoso. Vamos acomodando aqui. Hoje é nossa última live do último dia de série, né? Isso aí, professor. Então nós vamos discutir aqui um pouco acerca de como podemos interpretar a Bíblia de acordo com os originais. Olha que tema maravilhoso, né? Isso é fantástico. Que tema extraordinário. É um tema muito instigante. Portanto, vamos compartilhando essa live com algumas pessoas, ok? É isso mesmo. Passo para o doutor César aqui, que ele vai dar umas considerações também. Enquanto isso, eu vou estar também mandando para algumas pessoas, ok? Ok? Fiquem à vontade. Doutor César. Pronto, vamos lá. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós chegamos aqui na última live da série aí, né? Os originais explicando, né? Alguns aparentes erros, ou erros, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Nós temos agora aqui o José Almir aí no Carimbé, que está aqui ao vivo conosco. Valeu, José Almir. Boa noite. Dando um abraço aí para o José Almir no Caimbé, a galera todinha do Caimbé, no Massacará, na Barra do Tanque 1, Barra do Tanque 2, Mucambu, Mucambo 2, Serra Branca, Varginha, Assentamento, Bom Jardim. Né? Um abraço para você também no Ferro de Gomar, na Carnaíba, um abraço para você na Carnaíba. Muito bom ter vocês aí participando. Um abraço para você também no Desterro. Um abraço para você aí na Lagoa Fechada. Um abraço para você aí também no Sítio do Jaime. Um abraço para você na Mutambinha aí, Mutambinha 1, Mutambinha 2. Um abraço para você no Santo Antônio, no Oiteiro. E por aí vai. Um abraço para você de Canudos, Monte Santo, Uauá, Bendegó, Xorroxó, Macururé, né, Tucano, Ribeira do Pombal, Araci, Serrinha, São Paulo, Monte Santo e por aí vai. E para você aqui do bairro Palmiúdo, Nova América, aqui no centro de Euclides da Cunha, um abraço para você também aí no Alto da Bela Vista, né, nas Populares, né, no bairro Dengo, na Rua Monte Santo, enfim, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite aqui, participando da última live. Hoje a gente vai saber como interpretar. Lembrando que hoje a gente só vai dar um vislumbre, só um vislumbre aqui, tá beleza? É verdade. Vamos dar só um vislumbre. Eu vou fazer um exemplo aqui, ou dois, para a gente ver como é que a gente interpreta a Bíblia, né? Então, mais algumas considerações, professor? Eu gostaria de aqui deixar um grande abraço para, boa noite, primeiramente, para Genesse Valentim, que entrou aqui. Boa noite. Vamos todos aqui ficar à vontade. Pega essa live e comece a compartilhar para outras pessoas também, ok? Porque esse é o intuito, que nós venhamos crescer juntos e redescobrir todo dia como nós devemos interpretar essa Sagrada Escritura, que é muito inspiradora, não só para a nossa prática de fé, prática de costumes, mas também como nós nos importarmos em sociedade, né? O ideal de tudo é isso, que nós venhamos ser pessoas melhores, pessoas mais capazes. E então tudo isso está dentro das Escrituras, ok? E é nesse ritmo que eu venho apresentar agora um curso que está sendo formado por nós aqui nesse espaço, no CISPEC, no Sindicato de Servidores Públicos de Euclides da Cunha, aqui na direção de Paulo Caldas, que fica na Rua do Bedegue Prado, número 671. Pegou aí? 671, próximo à Escola da Mônica. Para ficar mais fácil, próximo ao Banco do Brasil. Chegou no Banco do Brasil, você pode entrar, ok? Então é isso, nós estaremos formando esse curso de teologia. Estão aqui dois professores desse curso, eu, o professor Fernandes Paranhos e o professor César. Nós estaremos dando e ministrando essas aulas
maravilhosa junto com outras pessoas que fazem parte do corpo docente, ok? As matérias serão Introdução à Teologia, Introdução à Filosofia, Filosofia das Religiões, Ciência das Religiões, Introdução ao Judaísmo, ok? Grego bíblico, hebraico bíblico, exegese homilética, hermenêutica e heresiologia. Nós estaremos falando um pouco acerca deste curso maravilhoso no decorrer da nossa caminhada. E hoje, como tema final, nada melhor do que nós terminarmos esses contextos falando acerca de tudo que nós falamos aqui, um resumo básico, como interpretar as Escrituras, como interpretar a Bíblia de acordo com os originais, porque sabemos que existem várias ideias, várias teorias, vários pensadores que nos ensinam, que nos inspiram, e que muitas vezes tem aqueles que tentam nos empurrar uma forma de como eles acham que a Bíblia é, e acaba confundindo a nossa fé, confundindo nossa relação com o Criador. Verdade. E aqui nós vamos aprender um pouco, então eu gostaria de passar agora para o professor César para que ele possa nos explicar um pouco. Então vamos lá, professor Fernando. O tema de hoje é como interpretar a Bíblia. Ô César, quer dizer que a Bíblia precisa de um intérprete? Sim, sim. Por que é necessário interpretar a Bíblia? Primeiro, nós temos um hiato muito grande aí, professor, entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Nós temos um costume diferente lá e um costume diferente cá. Pela questão também da cultura, do idioma, da forma que eles pensavam quando falavam determinadas coisas. Então é bem diferente, algumas coisas são bem diferentes daquilo que nós estamos acostumados aqui. Então o tema de hoje é como interpretar as Escrituras. Desde já, eu vou pedir para que o professor Fernando abra em 2 Pedro 3,16. 2 Pedro, você em sua casa, abra também. Um forte abraço para Alexandre que entrou aqui, boa noite para vocês. Para Som 12 também que entrou, Deus abençoe, boa noite. Beleza. Então vamos lá, 2 Pedro 3,16. Vamos ver aí. Olha só que tema maravilhoso, viu? Para a gente começar a discorrer sobre isso, vamos ler esse texto aqui. 3,16? 2 Pedro 3,16. Ok. Olha só, gente, que escritura maravilhosa, ó. Escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pela ignorância, olha só, pela ignorância e dos insensatos, como fazem também com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Olha só, que coisa. Que coisa interessante. Vamos entender o seguinte. Que coisa. Né? Vou até pegar aqui seu tablet aqui para dar uma olhada no texto direito. Olha, veja bem. Né? Ele escrevendo do mesmo modo, da mesma maneira em suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, né? Que está se referindo ao cristão e o dia do Senhor, né? Exatamente. Nas quais existem trechos difíceis de compreender. Então veja bem, a própria Bíblia, Pedro está dizendo o seguinte, né? Que foi inspirado a escrever isso aí. Ele vai dizer o seguinte, professor, na Bíblia tem coisas difíceis, tem trechos difíceis de compreender. Não é só trechos não, tem coisas difíceis de compreender. E o que é que acontece? Já é difícil compreender. E aí chega agora, perceba que eu não estou falando de leitura. Ler é a coisa mais fácil do mundo. Estou falando de interpretação. Por isso que é necessária a interpretação. A própria Bíblia está dizendo que é necessário aprender a interpretar porque tem coisas difíceis nela, né? Que os ignorantes são aqueles que não têm conhecimento, né? E os insensatos, né? Como fazem também com as demais escrituras,
né, para a própria destruição deles. Eles distorcem as escrituras. Verdade, é isso mesmo. Eles distorcem. Igual, semelhante ao texto que nós lemos ontem, né, que finalizou a live de ontem, né, Salmos 32, versículo 9, né? Exatamente. Para não ser nem como cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, mas buscar o conhecimento para ser entendido, né? É verdade. Eu quero aqui, antes de nós já entramos no tema. É isso mesmo. Então, por quê? Por que é necessário interpretar a Bíblia? Eu quero dizer o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Os livros apocalípticos, eles interpretam por si só. Por exemplo, você vai lá para Apocalipse 12, você vê uma mulher, essa mulher é símbolo de igreja, né? Você vê o dragão é Satanás. Você vê o cordeiro é Cristo. Então, em Apocalipse, né, a própria Bíblia, ela se interpreta nesse contexto aí. Agora, quando a gente está aqui em outros textos que não são apocalípticos, e até no apocalíptico também é necessário haver uma interpretação. É verdade. Né? Mas a Bíblia ela mesma já vai deixando claro ali o que é que significa os animais que está em Daniel, né? Aquela coisa toda, o urso e tal. Né? O próprio texto vai esclarecendo que aqueles animais são nações. Na realidade, né? Entendeu? Então, em realidade são nações. Verdade. Então, o que acontece? A Bíblia ela está sendo sua própria interpretação. Aí. Claro. Mas eu também preciso aprender a interpretar a Bíblia, porque tem coisas difíceis. E se eu não estudo, eu não consigo compreender, professor. Sabe o quê? Tem alguns cristãos de hoje que dizem assim, não, eu não preciso de teologia. O Espírito Santo é meu professor, ele me ensina. Tá bom. Então ele vai colocar a interpretação para você, quebrar de grego na sua cabeça. Verdade. Vai colocar isso aí para você. Entendeu? Então as pessoas estão iludidas, a ignorância está cegando as pessoas e dizer que não há necessidade de um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Agora, por que há? Primeiro ponto, a Bíblia já colocou, tem coisas difíceis. E Pedro aqui, ele foi inspirado para escrever isso? Foi inspirado. Claro que foi. Com certeza. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Então, se Pedro, que foi um homem usado por Deus, diz que tem coisas difíceis e os que não têm conhecimento distorcem, imagine aqueles que estão esperando. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não vai fazer a parte dele. Agora, o Espírito Santo só faz a parte dele se você fizer a sua. Não é bem assim, não. Então, peça você que quer passar no vestibular, não estude não e peça o Espírito Santo para você passar no vestibular. Para me dar um sonho. Entendeu? Não estude não e peça para ver se você vai conseguir passar. Então você não queira jogar a responsabilidade que é sua em cima do Espírito Santo, não. Verdade. Você tem que estudar. Aprenda a estudar a Bíblia. Não é só ler, não. Ler é qualquer um ler. Nós temos aqui a Sara Santana. Então, boa noite, Sara Santana. E a Josi Santos. Então, são 12 top também. Deus abençoe. Boa noite. Então, tem que tomar cuidado com isso, viu? Não é verdade, Sara? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você está botando a responsabilidade que é sua do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ler por você, não, viu? Não é bem por aí, não. Então, eu fico assim, admirado e ao mesmo tempo chocado, né, com pessoas que dizem que não precisa de conhecimento teológico nenhum. Olha, eu não preciso de estudar teologia, não, porque o Espírito Santo ele me ensina tudo. Tá bom. Beleza. Um aplauso para essa pessoa. Você está de parabéns por pensar assim, viu? Você está de parabéns, viu? Verdade. Você tem que voltar para conviver com os homens das cavernas, viu? Parabéns para você. Entendeu? Olha a Sara colocando isso mesmo. Então veja bem, nós já colocamos aqui informações suficientes por que é necessário interpretar a Bíblia. Verdade. Eu vou colocar mais um ponto. Como eu coloquei no início, meu amiguinho e minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Encoste mais aqui. Bote o seu caroço do olho junto com o meu aqui. Vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você. Verdade. Você mora aqui no Brasil. Se você não estudar, como é que você vai entender um pouco da cultura, para você entender o texto bíblico? E outra, a Bíblia é um livro antigo. É a palavra de Deus, mas é um livro antigo. Né? Só para você entender, nós temos aproximadamente 4, 5 mil cópias dos originais. Você está me entendendo? Então a Bíblia é um livro, né? É um livro antigo e bem confiável. Mas o que é que eu quero dizer para você?
é necessário estudar, porque há um hiato muito grande de lá para cá. Nós temos uma cultura diferente. Tem muitas pessoas hoje confundindo usos e costumes com doutrina, viu? Então, devemos tomar cuidado com isso daí. Ok? Então, a Bíblia precisa ser interpretada. Verdade. Mas não é interpretada com sua opinião pessoal, não. Ainda tem esse detalhe que daqui a pouco a gente vai ver. Tem muitos que fazem isso. Não é sua opinião pessoal, não. Você lê lá, diz o autor está querendo dizer isso. Olha que erro. O autor está querendo dizer isso. Cuidado com isso daí. Por isso que é importante a pessoa, antes de ler a Bíblia, pedir orientação a Deus, né? Sempre. A Bíblia é inspirada por Deus, Exatamente. Né? Teopneustos, né? Soprada, inspirada por Deus. Então o que acontece? Nada melhor de quando você vai ler a Bíblia, você fazer uma oração e pedir para o Espírito Santo, né? Te revelar. Entendimento, né? Te revelar o necessário para aquela situação. Na realidade, o professor, ela já foi inspirada e revelada, né? Você só vai pedir a Deus agora, já foi inspirado, né? Teve a inspiração. Exatamente. Né? Foi revelada, inspirada, revelada. Hoje em dia você precisa pedir a Ele para discernimento. Discernimento, entendeu? Exatamente. Joelma, minha querida, vou lá no seu salão cuidar do meu cabelo, viu, Joelma? Ok, um grande abraço, Joelma. Entendeu? Fica à vontade. Então é necessário esses aspectos aí. Verdade. Enquanto isso, eu acredito que o professor tem uma pergunta para fazer para a gente aqui hoje. Mas assim, doutor César, professor César, eu acredito o seguinte, que muitas pessoas conhecem as Escrituras, sabem da sua história, até mesmo sabem de algumas passagens dos Evangelhos, sim. das cartas, né? Sim. Das palavras da revelação do Apocalipse, Daniel também. Isso aí. Mas o grande problema, professor, é que enquanto a gente estava nesses 6 dias, hoje é o 7º dia, né? Enquanto nós estávamos nesses 6 dias passados, nós estávamos estudando um pouco sobre grego e hebraico. Sim. Mas muitos até ficam com essa dúvida, o porquê estudar grego e hebraico? Pronto, ótima pergunta. Por que estudar grego e hebraico? Bom, eu não estou dizendo que todo mundo na igreja precisa. Eu quero dizer o seguinte, você que quer se sair bem nas interpretações, sem dúvida, Verdade. e você gosta de estudar, é interessante estudar grego e hebraico, porque, primeiro, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida em português, ela não é escrita em português. Então tem coisas, só para dar um exemplo aqui, quando diz assim, porque chegou, a Bíblia diz lá, por exemplo, né, e chegou o tempo aceitável do Senhor. Sim, tempo aceitável. Que tempo é esse? Olha a importância do grego aí. Que tempo é esse aí? Que tempo é esse? Aí Hebreus vai dizer o seguinte, né? Hebreus tem um texto que vai dizer o seguinte lá, deixa eu ver se eu lembro aqui o texto de Hebreus. Né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi com aquele povo lá no passado. Hoje, que tempo é hoje mesmo de fato? Como é que está lá no original essa questão aí? Aí, para você entender, se você estuda um pouquinho, estou falando do Novo Testamento, né? Se você conhece um pouco de grego, você vai ver que existem 3 palavras para tempo em grego. Qual delas o autor... Olha aí agora, professor, isso aqui faz parte do exegese. Qual dessas partes aí qual dessas palavras aí é que o autor está usando? Aí agora entra, aí você vai dizer... aqui eu não estou fazendo chacota com o Espírito Santo, jamais. O Espírito Santo é fundamental em tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, ele não vai dizer qual é a palavra dessa aí em grego, não. Você que vai ter que estudar. Porque, por exemplo, né, existe uma palavra chamada de cronos. Cronos é o tempo aqui, ó, que nós estamos presos, do relógio. É o cronos. Né? Tem um tempo também chamado de kairos. Esse é o tempo de Deus. Será que Deus está falando desse tempo, ou do tempo cronos, ou do aion? Entendeu? Então, por isso é importante estudar, né, os originais. Não é só por isso, é para você entender realmente o que é que o autor quer dizer lá. Vou dar um exemplo aqui agora. Abra aí, por favor, em Gálatas, acho que é 1 verso 6. Veja aí. Vou fazer outra brincadeira aqui. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente interpreta isso aqui?
Né? É verdade. Lembrando que as informações aqui é básicas para encaixar na nossa cabeça, viu? Vamos lá. Gálatas quanto? Gálatas 1, verso 6. Deixa se é isso mesmo aí. E estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou, pela graça de Cristo, para seguirem ao outro evangelho. Outro evangelho. Agora veja bem aí, vê o 7 aí, outro evangelho, veja aí. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo, olha só, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Eita, que interessante. Rapaz, isso aqui é forte demais, não? Isso aqui é forte demais. É muito forte. Olha, seguirem outra assim. Então quer dizer, professor, que tem pessoas que tem o prazer, segundo aqui dizendo, que tem o prazer de corromper o evangelho de Cristo sem chegar em outras pessoas? É isso que está dizendo? Como é? Tem pessoas que têm o prazer de corromper o evangelho e impedir de que chegue no coração de algumas pessoas? Sim, sim. Justamente aqueles que não estudam. Aqueles que não estudam e acreditam em tudo que botam na cabeça. E agora? Porque aqui também diz que eles, de certa forma, espalham inverdades. Exatamente. E corrompem. Porque não estuda, é como o Pedro falou no começo. Mas eu ainda quero outro texto aqui. O 8 vai dizer assim, ó. Olha aí, ó. Contudo, ainda que nos dê, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já nos pregamos, seja considerado maldito. Nós temos aqui evangelho duas vezes e a palavra outro e diferente. Então vem aqui, Paulo está falando de dois evangelhos aqui, ou é de um só? Como é que entende isso na cabeça de Paulo? É só no original, papai. Né? Nós temos aqui duas palavrinhas. Ele colocou outro, né? Héteros, e tem um outro chamado, quando ele coloca aqui, tem duas palavras aqui que ele usou coladas na palavra evangelho. Evangelion, quer dizer boas novas, né? Boa mensagem e tal. Veja bem, nós temos uma palavrinha chamada de héteros e outra de halós. Olha aí. Héteros e halós. Foi usado aqui um tipo de evangelho diferente. Então, quando a gente usa a palavra hétero, significa diferente em gênero e em tudo. Né? E halós é diferente em quantidade. É verdade. Você está me entendendo? Então, Paulo está dizendo, se chegar um evangelho halós diferente em quantidade do que nós temos a quantidade certa, considere maldito. Então, como é que tu entende isso aqui? Tem dois evangelhos que está sendo pregado e Paulo está mandando. Ele está dizendo que mesmo que um anjo venha e pregue, considere esse evangelho maldito, porque não tem outro evangelho, existe um evangelho só. Você está me entendendo? Então, como é que eu tenho esse conhecimento aqui para entender esse jogo de palavras de Paulo, que é proposital? Então, aí eu pergunto agora, eu estou dizendo que o autor está dizendo isso? Não, eu não estou trabalhando em suposição. Eu estou trabalhando no seguinte, ó, o original vai me dar a ideia de que Paulo está diferenciando um evangelho do outro. Diferente. Diferente do outro que eles aprenderam. Você está me entendendo? Aí chegam os porque que Paulo está querendo dizer, ou então Paulo e tal, aquela coisa toda. Né? Quando você está no original, realmente ele tá dizendo aquilo lá, porque foi isso que ele usou o jogo de palavras. Se ele usou o jogo de palavras, então é isso que ele está dizendo, não é o que ele está querendo dizer. É verdade. Isso aqui é uma exegese. Eu não estou tirando essa ideia própria minha. Isso aí já é uma exegese. Eu colocar o meu pensamento na cabeça do autor. Verdade. Eu sou o autor inspirado bíblico? Não. Então eu tenho que tirar o pensamento dele para fora e não botar o meu pensamento no texto bíblico. Então isso é um erro. E muitos estão falando isso aqui hoje. Eu vou contar um exemplo aqui. Quando Cristo lá, em Mateus capítulo 4, olha o problema aí. Mateus capítulo 4. Então, por isso que é importante estudar o hebraico e grego. Lembra nas lives anteriores, lá em Gênesis capítulo 6, verso 6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Tradução errada, tradução incorreta. Por isso também nós devemos estudar os originais. Por quê?
as traduções de hoje, elas não estão em igualdade com o original. Não tem um segmento correto, né? Não tem um segmento correto, até porque... Exatamente. Até porque tem palavras que o português não consegue expressar o sentido correto do original. Então, por isso é interessante você estudar o original. Ter noção, como eu tenho e o professor tem aqui. Pelo menos essa noçãozinha básica, como a gente tem aqui, é necessário você ter. Entende? Então, vamos lá. Quando o Cristo chegou, estava lá, né, com fome, jejuando 40 dias, né, 40 noites, não foi assim? Exatamente. Chega lá, o diabo diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Cristo falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos dois tipos de palavra. O Logos, que é um tipo de palavra, e nós temos a Rema, que é palavra falada. Então, como é que a gente compreende isso? Só entendendo o original. Exatamente. Não tem para onde você correr. Então, vamos lá. E aí, no finalzinho, o diabo, né, tentou o Cristo ali umas 3 vezes, se eu não me engano, leva ele lá para um monte alto e pede para ele se atirar. Olha. Interessante que o diabo ele usou a Bíblia aí. Para pegar, Jesus falou bem assim, olha, se jogue daqui, Jesus, porque está escrito. Está no Salmo 91, né? Salmo 91. Está escrito que se você fizer isso, seus anjos vêm e lhe pegam, não deixam você tropeçar em pedra nenhuma. Exatamente. Não deixa você pegar em pedra nenhuma. Mas vem cá, o diabo usou a Bíblia para pegar Jesus numa falha. Mas Cristo chegou e disse, está escrito. Não, os dois usaram. Imagina Cristo usou, está escrito, e o diabo também usou, está escrito. Não foi isso? Verdade. Mas qual foi o diferencial? O diabo forçou o texto e forçou a circunstância. Botou sua opinião de uma certa forma pessoal ali no texto. Porque quando a gente força o texto, a gente está colocando uma opinião pessoal. Entende? O que eu estou lendo aqui, eu não estou forçando nada do texto bíblico. Eu não estou apertando o autor. Olha, diga isso que eu quero que você diga isso. Não, eu não estou com a faca na cabeça de Paulo e nem de Pedro. Não, eu tenho que tirar o pensamento deles e não o meu pensamento. Então aí quando o Cristo chega e diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Cristo não forçou o texto, ele falou que era de fato. E o diabo, que foi que aconteceu? Rebateu mais? Vazou. Por quê? Contra a verdade não há mentira. Exatamente. Contra a verdade a mentira não prevalece. Você está me entendendo? Então, por isso que é importante se estudar os originais. Porque com os originais você está bebendo da fonte. Você está bebendo da fonte. Paulo, que escreveu, né, as cartas dele, a próprio punho, os autógrafos chamados, então ali é dele, ó, foi escrito com o dedinho dele. Se vocês conhecem um pouquinho, vai lhe ajudar na interpretação. E quando bebe água da fonte, é outra coisa. É mais refrescante, né? Exatamente, é mais refrescante, é outra coisa. Verdade. Você está me entendendo, pessoal? Então é importante. E hoje, e na semana inteira, foi só trazendo noção de original, né? Aquela parábola ali de Lázaro e Rico. Ali também é uma forma de interpretar. Vamos usar de novo a interpretação? Se eu pegar uma parábola, olha o erro aí, interpretativo. Parábola não pode ser interpretada de forma literal. É verdade. Entendeu? Nesse contexto aí, do Rico e Lázaro, não. Porque existem vários erros se você interpretar literal. Quais são os erros? Lá a palavra que foi usada para inferno é Hades, significa não ver. Como é que a palavra, a etimologia diz que Hades significa sempre não ver, e os dois estavam se vendo e conversando? Verdade. Então nós temos um erro aí. Você está me entendendo? Nós temos um erro. Qual é o outro erro? A alma é uma pessoa. A alma morre. Mas o que é que acontece? A alma ali, lá no Hades, estava com vida, conversando, dialogando, sentindo. Então ele estava com toda a vitalidade, é tanto que ele pediu para molhar o dedo. Então ele estava sentindo as emoções todas. Então o cara não morreu. A parábola diz que os dois morreram, ambos morreram, mas ele estava sentindo. Tem um texto lá de Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz que quando a gente morre, a gente não volta mais, não sente nada, amor, ódio, ira, tudo morre, nem os da casa a gente volta para casa mais, nem os da casa não nos conhece mais. Verdade. Então vem cá, quem é que está certo? É quem está interpretando correto ou o pensamento popular de que na cabeça de muitos teólogos aí,
né? Muitos pastores aí, eles dizem que essa parábola prova o inferno. E inferno não existe, pessoal. A palavra inferno é no latim. A palavra inferno no original não existe essa ideia. De jeito nenhum. Nós sabemos que a palavra que foi usada inferno como local de tormento, né, veio da mitologia greco-romana. Roma foi quem trouxe essa ideologia. Então isso não é aplicável à palavra de Deus. Mas tem muita gente que acredita assim. Então se acredita assim, está interpretando a Bíblia de forma correta, está distorcendo o contexto histórico e uma série de coisas. E parece até que nem estuda história, viu? Então, aqui é só para você entender. Por que eu devo estudar hebraico e grego? Porque eu vou me deparar com tantas heresias, eu preciso, porque o idioma original dela, da Bíblia, é hebraico, aramaico e grego. Então é interessante isso aí. Você está me entendendo? Então é interessante fazer essa observação. Verdade. O senhor tem outra pergunta, né? Eu acredito que sim. Agora, professor, eu vou dar uma chegadinha aqui porque eu tenho um carro ali que está precisando ir no mecânico ali. Olha aí. Está precisando utilizar algumas ferramentas aqui. Olha, eu fiz essa pequena ilustração aqui porque para entrar no segundo tema, para a segunda pergunta, né? Porque a segunda pergunta é referente a isso. Tem muitas pessoas também que estão precisando de usar ferramentas, utilizar ferramentas para saberem como interpretar a Bíblia. Olha só que coisa linda, coisa interessante. Então não é somente ler, não é somente conhecer, mas também nós temos ferramentas disponibilizadas para cada um de nós. Exatamente. Que nós podemos ter essas ferramentas para saber interpretar. Saber conhecer, na veracidade, porque assim, como todo conhecedor da palavra de Deus, sabe que ela tem as suas partes históricas, sua parte conceitual, né, também, e tem sua parte que é transmitida por parábolas, como o professor falou aqui, né? Mas, professor, na realidade, como interpretar a Bíblia utilizando essas ferramentas e quais são as ferramentas? Maravilha. Como interpretar a Bíblia usando, né, os originais e quais são as ferramentas aí? Boa essa pergunta. Primeiro, a primeira ferramenta que nós temos aí. Já foi falado, né? Como grego, os hebraico. Originais. Exatamente. É a primeira ferramenta que você tem. Você claro. tem o Novo Testamento grego em casa, como exato. E nesse Leland. Entendeu? Você não precisa sair falando o grego, trocando ideia, num diálogo, não é para isso não. Você aprendeu a ler um pouquinho para você, conhecer um pouquinho, nem que seja uma fagulha, já é o suficiente. Para você, tá de olho aberto e ninguém lhe enganar. Não é isso aí, professor? Com certeza. Já tá de olho aberto, ninguém já vai lhe enganar. Você já não vai passar por trouxa, principalmente hoje na era que se envergonhar. Se envergonhar. É verdade. Você tá entendendo? Então, o que tem de gente aí formada em teologia, que você vai perguntar sobre os originais, e é um Deus nos acuda, viu? É um Deus nos acuda, viu? Mas vamos lá, tudo bem, vamos lá. Primeira ferramenta que nós temos para interpretar a Bíblia é os originais. Vá à Bíblia. Na fonte. Como ela é. Verdade. Como ela é. Com certeza. Mas eu estou lendo português aqui, é o suficiente. É o suficiente para você fazer um sermão meia boca. Né? Na sua igreja, seja onde for. Você vai fazer um sermão meia boca usando português. Exatamente. Talvez sem muita profundidade. Eu lhe pergunto, se você está usando ali no português, será que é aquilo mesmo lá? Aquela palavra original? Será que aquele é o pensamento mesmo extraído do autor mesmo? Então tem que fazer. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu estou dizendo que a Bíblia em português não é válida? É isso que eu estou dizendo? De forma nenhuma. Eu tenho versão em português e eu gosto. Exatamente. Entendeu? Agora eu estou falando para quando você vai interpretar as escrituras de uma forma mais profunda, profissional. Porque, no entanto, a nossa língua é portuguesa. É portuguesa, você está me entendendo? Portuguesa brasileira. Um abraço para a Adriana aí. Um grande abraço para Isabel Santos Oliveira. Boa noite. Ok? Então, tá aí. Nós temos quem? Os originais. O segundo ponto que eu coloco são os comentários bíblicos. Quais são eles? Dwight Moody, Matthew Henry, William Barclay,
né? Deixa eu ver mais aí, William Barclay, Norman Champlin, você tem Norman Champlin, e aí você tem uma infinidade de pessoas para você analisar. Sabe por quê? Esses caras pensaram primeiro do que você em determinados textos da Bíblia, sobre determinados pensamentos, eles vêm estudando há algum tempo, então isso aí vai ajudar na sua forma interpretativa. Nós temos o Henrique do acordeão. Boa noite, Henrique. Toca aí, Dó maior. Opa! Dó maior, boa noite. Suza aí. Toque aí a asa branca em acorde médio nessa fala aí. Né? Para cada notinha um acorde diferente aí, Henrique. Vai lá. Verdade. E use ainda em cima a intenção, os modos. E por sinal, o professor César aqui também está dando aula de música, né, doutor? Sim, nós estamos com aula de música aqui. Começamos segunda-feira, né? É um curso excelente com 6 módulos. Você vai aprender teoria musical, vai aprender prática. E qual é o detalhe? Você só vai fazer um investimentozinho bem barato, bem michuruca. Rapaz, é verdade. Bem michuruca, vou dizer assim, me perdoa a expressão. Sabe por quê? Você paga só 20 conto. É para ajudar mesmo, né? É, para ajudar mesmo. Para ajudar mesmo. Você paga 20 conto, 20 conto é 2 pães. Você paga 20 conto para fazer a inscrição e ainda você paga 150 no curso inteiro, 6 meses inteiro. Eu pergunto, ainda tem gente chorando ainda. E também tem forma de parcelar, né? Sim, a gente parcela em 2 vezes aqui no cartão para você. Ou no boleto, viu? Que coisa maravilhosa. No boleto também, porque eles vão ter que estudar, não pagar. É verdade. Eu tô brincando. Então é isso, viu? Então vamos lá. Comentários bíblicos. Primeiro, os originais, comentários bíblicos. Agora o comentário também, professor. Comentários bons comentários. De referência, né? De referência. Renomados. Comentários renomados. O próximo ponto aqui são os léxicos e os dicionários. Usar bons léxicos e bons dicionários. Mas o que são léxicos? Bom, a palavra Pra quem léxico, não sabe. a palavra léxico, né, vem do latim, que significa letra, né? Exatamente. É similar a um dicionário, ele tem todas as informações que você precisa. Uma gramática portuguesa, né, professor? Exatamente, entendeu? Exatamente. E os dicionários, né? Dicionários, gramáticas, né? E lembrando que se você não conhece grego nem hebraico, você nem vai conseguir folhear a gramática, porque está lá tudo no original, você não vai nem conseguir. Está lá alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, e aí vai. Se você não souber o alfabeto grego, você não tem condições de ver uma gramática aqui. Verdade. Você está me entendendo? Então é interessante analisar esse aspecto aí. É verdade. Né? Bons dicionários, bons léxicos, né? É verdade. Enciclopédias bíblicas, isso é muito importante. Você está me entendendo? Você pode ver, por exemplo, isso é muito importante. Então, às vezes, a enciclopédia está trazendo um pouco da cultura. Quando ali diz o seguinte, né? Quando Cristo faz a parábola do semeador, era uma questão cultural deles ali. Você quer ver um exemplo? Quando o Cristo ali está... Um outro exemplo aqui, professor. Quando o Cristo está, né, em Mateus capítulo 12, que ele entra numa roça mais os seus discípulos e vai colher espiga, parece uma coisa ilegal, né? Que eles estão fazendo. Verdade. Perante a lei. Estou falando de lei humana, né? Parece que foi legal, não? Mas se você vai no Antigo Testamento, existia uma lei, né? Que os proprietários deveriam, né, deixar uma quantidade, né, sobrando, né, de milho, seja o que fosse, para as pessoas que não tinham condições de ir lá e pegar. Então isso aí é interessante, você vai... Ilegalidade é que eu fazia, eu acredito que muitos fizeram. Quando eram pequenos, pulavam o muro do vizinho para roubar a manga. Né? Exatamente, isso é legal. Verdade. Mas é só uma ilustração aqui, ok, galera? Deus abençoe a Carlos Santos Abreu. Boa noite para vocês que estão entrando aqui. Vão pegando essa live e compartilhando, porque é produtiva. Tem pessoas que precisam conhecer mais as escrituras. Exatamente. Nós damos um abraço aqui a Irismara Andrade Santos. Estamos no 7º dia da nossa live. A última live dessa série. E teremos outras, ok? Então, voltando à ideia do pensamento da enciclopédia, é muito importante você ter enciclopédia também. E lembrando que o que eu estou colocando aqui, viu, professor, são informações básicas. É sério o que a gente está falando aqui. São informações básicas. Só para você, ó, para fazer aquele plim na mente. Plim!
Ah, é assim? É assim. É um insight. Percebeu que quando você vai interpretar a Bíblia pelo que a gente está vendo aqui, você não bota sua opinião pessoal? Verdade. Você está me entendendo? Não pode acontecer isso. E Ismara Andrade colocou, obrigado, boa noite minha querida, você está bem? Você é de onde, Ismara? Boa noite. Pelo nome aqui, me diga aí, por favor. Agora vamos ao seguinte, né? É interessante também conhecer, claro, alguma coisa de português, sabe por quê? Né? Deixa eu falar uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui. Como é importante conhecer alguma coisa de português também, viu? De línguas, né? Idiomas e tal. Alguns conhecimentos de figura de linguagem, né? Para saber se o texto ele é literal ou não, ou simbólico. Porque é como a parábola lá, né? Aquilo não era literal. Era uma mensagem embutida que Cristo queria passar. Verdade. Mas se eu pegar aquilo de forma literal, né, a ideia lá do diálogo literal, e não a ICT, a essência do que estava querendo ser passado, eu cometo erro interpretativo. Então o que acontece, né? É interessante ver quando o texto é literal quando não é. Como nós mencionamos aqui, quando tem um texto em Mateus que Cristo usa, ele dizendo o seguinte: se teu olho faz pecar, arranca seu olho. É melhor você entrar no céu faltando um olho do que entrar no inferno completo. E aí, é de forma ou literal? Arrancar um braço ou uma perna. Isso é literal? Não. Ninguém vai entrar no céu faltando um olho ou uma perna. Por quê? Né? Segundo a própria Bíblia diz que quando Cristo voltar, nós seremos transformados. O corrupto vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então você está entendendo aí? E lá Apocalipse diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Então vai ser diferente. Então o texto aqui não é literal. Cristo está dizendo que isso é literal? Então não é por aí. Será que o olho da gente pega direto? Às vezes a gente está olhando assim na televisão, passa uma cena que não pode assistir, mas você viu. Então se o olho pecou, você vai chegar agora e dizer: pequei, Deus, agora vou furar os meus dois olhos. Pá! Vai ficar cego. Isso aí é coisa, olha, de louco. De religioso. Coisa de louco. De religioso. Isso é coisa de louco. Então não é bem por aí. Lagoa do Mato, município de Quijingue, sou amigo de Maraí. Valeu, minha querida. Um grande abraço. Um abraço para você e um abraço Maraí. Tá aí um grande abraço para o povo de Quijingue também. Né? Maravilha, isso. Então você está entendendo aí, pessoal? Figuras de linguagem. Né? Verdade. Então nós vamos aqui. Quais são as figuras de linguagem que Cristo usa? Por exemplo, metáforas, né? Amados, amai vossas mulheres, assim como, uma comparação, uma metáfora, né? Assim como Cristo amou a igreja. Olha aí. Eu sou o pastor e vocês são ovelhas. Você tem 4 patas, Fernando? Não. Eu também não. Então isso aqui são comparações, né? tem metáforas aí, etc. Né? Verdade. Por exemplo, nós temos aí também uma metáfora, é uma comparação, né? Exatamente. De certa forma. Nós temos as símiles, né? Que é uma coisa que parece ser e não é símile. Né? Parece igual, mas não é igual, é uma símile. Então são coisas que são... É verdade. Ironia, sarcasmo é usado nas escrituras. Né? Cristo usou em algum momento, né? De uma certa forma, quando ele disse: olha, as raposas têm suas moradas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas que ele estava se referindo era Herodes. Isso é uma forma de sarcasmo, cara. E você está me entendendo? Verdade. Não sei se tu chegou a observar isso aí. Mas isso é fato, cara. Isso é fato. Deixa eu ver uma coisa. Personificação. Eis que o sangue de quem foi que matou Caim? Caim. Lameque, né? Quem foi que matou Caim? Segundo algumas traduções, foi Lameque, não foi? Caim matou Abel, não foi? Caim matou Abel. Então. E aí parece que tem um texto na Bíblia que diz que o sangue clama, né? Clama. Vem cá, e sangue tem voz? Sangue tem sentimento para clamar? Não. Sabe o que é isso aí? Uma personificação. O que é uma personificação? É você atribuir um valor animado para coisas inanimadas. Isso é personificação. Então você está entendendo que a Bíblia é cheia de situações assim? É um desenho animado. Raimundo Carlos. Valeu, Raimundo Carlos. Boa noite. Boa noite. Você está me entendendo? Então, verdade. A Bíblia, para quem quer realmente interpretar e entender as Escrituras, professor Fernando, tem que saber disso daí. Tem que saber.
Ah, mas eu não sou teólogo, não. Não, tudo bem, mas quer se aprofundar mais? Mas pode ser. Mas pode ser. Pode ser. Está aqui o professor para fazer. O curso está disponível aqui. Quem quiser participar do curso, venha fazer sua matrícula, ok? Investimento apenas de R$30. Olha só que coisa linda. Maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Mensalidade de R$80 mensais. Fiquem à vontade. Estamos aguardando vocês para que nós, professores, podemos lecionarmos e crescermos juntos com você. Verdade. Okay? Agora nós vamos para as ciências interpretativas. Tem outras ciências aí, chamada de... Eu vou pedir para você definir para nós aí, professor, o que é hermenêutica. A hermenêutica faz parte da interpretação. A hermenêutica, como o senhor falou agora, a hermenêutica faz parte da interpretação. Na realidade, a hermenêutica é um ato interpretativo de uma narração. Olha aí. Hein? Olha aí, que coisa interessante, né? Então, é isso aí. É uma parte narrativa, né? Uma parte narrativa, né? É interpretação da narrativa, na realidade. Exatamente. É quando você tenta elucidar um pensamento também, um pensamento que está difícil. Vou te contar um exemplo. É simples. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo aqui. Pronto. O exemplo que a gente utilizou ontem. Tem um texto que diz o seguinte, olha. Tem um texto que fala assim na Bíblia, ó. Jesus Cristo, deixa eu ver aqui. Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1. Aqui as coisas estão fluindo na hora, viu? Então veja bem. Lá diz que o verbo era Deus. Olha aí. Jesus Cristo é Deus. Beleza? Ok. O texto é claro em dizer que ele estava com Deus. Ele não foi criado no princípio. Ele estava proston teon. Com afirmativo. Exatamente. Junto com Deus. Exatamente. Junto com Deus. E ainda diz, era Deus. Exatamente. Aí nós vimos aí ontem que existem textos, né, que parece que Cristo foi criado. Olha Como aí. diz que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primogênito, o primeiro gerado. Né? Ele é o primeiro gerado. Primogênito da morte. Ele é o primeiro dos que morreram. Isso aí não morreu primeiro. Quem morreu primeiro? Quem morreu primeiro foi Abel. Outro Caim. Você está me entendendo? Então o que é que acontece? Aí você está entrando também no original, mas eu estou pegando a hermenêutica, é você pegar um texto que talvez não esteja muito claro e trazer outros textos, né, que esclareça aquilo que está sendo mencionado. De um autor para outro. Exatamente. Você vai utilizando um texto de um autor para outro ali. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, se você está pesquisando sobre salvação, aí Paulo diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Isso é mentira, viu? Tem que tomar cuidado com isso aí, você, viu? Uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo não estava querendo dizer o que muitos estão pensando hoje, não. Ah, mas Paulo diz, eu não preciso fazer nada, eu já estou salvo. Vem cá. Só que, aí ó, aqui vamos usar a hermenêutica. É verdade. Veja aí Mateus 24. Mateus 24. Veja só, né? Eu não estou lembrado do texto que Paulo diz, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, enquanto o professor está procurando aqui. Você encontrou aí? 24 quanto? 24... Veja aí, dele pra cá. Eu olhando aqui, deixa eu ver aqui, viu? Uhum. É o 13 mesmo. 13. Mas segura ele aí, viu? É o 13. Então, o Paulo falou lá, uma vez salvo, salvo para sempre. Como eu interpreto esse texto aí, o César, usando a hermenêutica que você está falando aí, o professor Fernando aí? É simples. Deixa eu ver aqui. No Arão entrou, boa noite Arão, e a Jeane Dantas, boa noite Jeane Dantas. Então, o que é isso aí? Deixa eu ver se eu encontro aqui Paulo falando aqui. Uma vez salvos, salvos para sempre. Olha só. Tá ouvindo, gente? Precisamos aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, como nós ouvimos aqui com o professor César, sempre buscando fontes da própria Escritura que possam
nos esclarecer. Olha só, que coisa maravilhosa, ok? Deixa eu crescer aqui, talvez ele esteja por aqui. Ó. É falso. Eu queria o texto, rapaz, que Paulo diz isso. Mas vamos ver o seguinte. Então, Paulo diz o seguinte, eu não estou encontrando o texto aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, professor. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Às vezes, é verdade. Mas o pessoal sabe que existe esse texto, né? Exatamente. Então vamos voltar aqui. O pessoal sabe que existe esse texto. Vamos lá. Paulo diz uma vez salvo e salvo para sempre. Será que isso é verdade? Eu não estou falando que Paulo está errado não, viu? Porque nós precisamos analisar o contexto. Mas eu quero falar que muitas pessoas acreditam assim. Uma pessoa já chegou para mim falando: ô César, eu não preciso fazer mais nada não, meu amigão. Por quê, meu chefe? Olha, Cristo já fez o que podia ter feito para mim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem nada que me condene mais. Aí eles pegam agora o texto e dizem: agora uma condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é uma outra questão. Então veja aí, professor, Mateus 24, 13, o que é que diz aí? Se isso é verdade, uma vez salvo, salvo para sempre aí. Aquele porém que, olha a expressão aqui, que continuar firme até o final será salvo. Olha só. É forte. Aquele que fizer o quê? Continuar. Se a palavra está usando aquele que continuar até o fim será salvo. Porque eu posso desistir. Então não é uma vez salvo, salvo para sempre. Então o que acontece? Será que Paulo está entrando em choque com Mateus? Será que Mateus está dizendo que Paulo está errado na afirmação? Verdade. Mas o texto... Lá em Apocalipse capítulo 3 vai dizer: quem permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Olha aí, até é uma conjunção temporal, aditiva, de tempo. Mas veja Filipenses 2,12 para a gente concluir essa parte do que é a hermenêutica. Nós temos aqui a Miriam. Miriam, minha querida, um abraço para você aí. No Caimbé, né? Raimundo Carlos, boa noite. Ok? Filipenses 2,12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática, olha só, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocar em prática. Olha que coisa. Então quer dizer que... E quem é que está falando aí? Quem é o locutor quem é que está narrando isso aí? É Paulo, né? Paulo. É Paulo. Será que Paulo está com amnésia, está com algum problema? Será que Paulo está virando um herege? Eita, Jesus, numa agora. parte ele diz o seguinte: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui ele já está dizendo que não é assim. Você tem que desenvolver a salvação. Será que ele teve duas versões de inspiração aí ou não? Será que o Espírito vacilou aí? O Espírito Santo vacilou? Numa parte ele disse que estava salvo para sempre e outra aqui diz não é por aí. Você está me entendendo? E lá Mateus também está discordando com o primeiro pensamento. Então isso aqui é a hermenêutica. Então você tem que aprender a usá-la para interpretar um texto quando está difícil. Outro texto que Paulo chega e diz: olha, eu quero logo deixar esse tabernáculo e ir morar, ou deixar esse corpo e morar direto logo com o Senhor. Será que isso prova o Espiritismo? Paulo está querendo dizer o quê quando ele diz assim: eu quero deixar esse tabernáculo aqui? Você está me entendendo que tem textos? Pedro disse que tinha coisas difíceis de compreender e Paulo só bota porcando mesmo. Verdade. Então o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo... Paulo está querendo dizer o seguinte: é que esse corpo pecaminoso, né? Olha, vai eu dizendo que como o pessoal está dizendo, Paulo está querendo dizer o seguinte, mas dentro do seu contexto, Paulo está dizendo o seguinte, que esse corpo mortal ele não faz mais sentido. A gente tem esse corpo aqui, nós temos que cuidar dele.
Mas imagine agora você na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial. Não era melhor deixar esse corpo vai pecaminoso por aqui, que ele vai ficar por aqui mesmo? E ir para o céu, mas não é sem corpo não. Ir para o céu com um novo corpo, porque o próprio Paulo fala em Coríntios, no momento, não abrir e fechar de olhos, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, né? Seremos transformados, né? O que é mortal vai ser revestido de imortalidade, o que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. Então haverá uma transformação. Então, à luz desse outro texto, fica claro o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu quero logo subir logo com um corpo glorioso e morar com Cristo, deixar esse tabernáculo por aqui, esse outro corpo por aqui. Verdade. Mas não é subir sem um corpo não, viu, professor? Isso é espiritismo. Rapaz. Subir sem um corpo? Verdade, já pensou? Pois Jesus Cristo não morreu, não ressuscitou, não estava com corpo físico lá? É verdade. É aquela mesma ideia do Rick Lázaro, não é? Ah, pois. Você está entendendo? Então, utilizar a hermenêutica, agora vamos para a exegese. Olha. E aí, professor, mais profundo, né? Quer dar essa definição aí? Mais profundo, né? É mais profundo. A exegese, gente, ela é mais profunda. Porque a exegese, além da narrativa, olha só, que coisa... Além da narrativa. Que coisa extraordinária. A gente agora já está conhecendo um pouco sobre a hermenêutica. A gente tem toda a narrativa na Bíblia, na estrutura da Bíblia, a gente aprendeu que usa uma hermenêutica para respaldar e dar alusão a outra hermenêutica, né? Alusão a outra hermenêutica, exatamente. Entendeu? Então você interpretou a palavra de Deus de forma correta, balizada. E a hermenêutica, ela vai ser como uma escavadeira. Ela vai tirar tudo aquilo que pode dar um pouco de dúvida para certas pessoas. Tipo assim, a parábola do Rick Lázaro. Exatamente. Não é? A gente usa um texto que é complexo, a gente utiliza desse texto como base para um texto mais simples. Que coisa extraordinária, né? Isso é fantástico. É hermenêutica explicando a exegese. A exegese. Então, que coisa linda, né? Elas trabalham em harmonia. E quer dizer o seguinte, olha, que a exegese aí é a mãe. É a mãe. De tudo que eu falei. Léxico, dicionário, hermenêutica. Vamos falar de mais coisas daqui a pouco. Texto dentro de contexto. E aí a exegese, ela é a mãe dessas todas aí. Tudo vai se culminar nela. Verdade. A gente está procurando aqui facilitar para que você venha entender, ok? O professor César aqui está fazendo um maior esforço para que o público venha entender de uma forma fácil. Fácil, exatamente. Então a exegese aqui é o supra-sumo de tudo. É o suco. É o suco. É o suco. É o supra-sumo. Vai tirar o bagaço e ficar só o suco. Exatamente. Então a exegese é o supra-sumo. Por quê? É verdade. Você utiliza a hermenêutica, você utiliza as figuras de linguagem para interpretar, você utiliza verbo grego, você utiliza casos, genitivo, dativo, acusativo, você usa até arqueologia bíblica, crítica textual, pode estar utilizando a crítica textual aqui dentro, qual é o melhor pergaminho para provar determinada coisa, né? Você tem que entender de cultura, você tem que entender, né, o texto dentro do seu contexto, não vira um pretexto, foi o que aconteceu entre Deus, Jesus e Satanás. Satanás gerou um pretexto, uma discussãozinha, e Cristo tapou com a verdade. Quer ver aqui, doutor? Professor? Como entender Apocalipse capítulo 18, falando sobre a serpente do mar e a mulher? Como entender isso se não tiver uma boa exegese? Exatamente. Então tem que se entender. Como entender? Aí só... Tem textos que explicam Apocalipse. Então vamos fazer uma exegese dentro da hermenêutica. Entenderam agora, gente? Ok, professor? Isso. Beleza, pessoal? Então aqui nós estamos com a mãe. Tranquilo? Entenda, né? Para facilitar aqui o raciocínio do povo. Exatamente. Nós temos uma outra aqui, a arqueologia bíblica. A arqueologia, né? Está aí para dar lampejos, né? A Bíblia. Você está me entendendo?
Exatamente. Nabucodonosor existiu mesmo? Isso aí é mentira. Daniel não existiu, era uma historinha da A Arca de Noé existiu. A Arca de Noé existiu, nada, isso aí não comprova. É mentira. Babilônia não existiu, a arqueologia vai provar para você. Hoje eu assisti, eu vi um documentário que o túmulo de Raquel estava lá em pé ainda. Olha aí. E aí? Coisa, né, rapaz? O túmulo de Jesus está lá ainda, só não está o corpo, mas está o túmulo. E aí? Se tivesse o corpo lá, tudo isso aqui era fantasia que a gente está falando para você. E agora? Entende? Isso é interessante, né? É verdade. Quer estudar quer assistir umas aulas de um grande arqueólogo, procure o Dr. Rodrigo Silva. Exatamente. Ainda Novo Tempo. Recomendamos bastante. Dr. Rodrigo Silva, né? Doutor em Teologia, né? E tem seu doutorado em Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Entende? Então vamos lá. O texto aí dentro do seu contexto é muito importante, entender isso. O texto dentro do seu contexto para interpretar. A cultura. Conhecer um pouco da cultura é muito importante. Você está me entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Pronto, lembrei. A Bíblia fala de um princípio. Veja qual é o princípio que eu vou colocar aqui. A Bíblia fala de um princípio. Um princípio de modéstia. Que as mulheres se vistam com modéstia e bom senso. Não com cabelos frisados. Acho que que texto é que diz isso? E aquela coisa toda. Só que hoje em dia, eu vejo o seguinte. A questão do usos e costumes sendo usado de forma errada. Sabe como? Aí hoje em dia é o seguinte, bom testemunho na cabeça de muitas pessoas é roupa. A palavra testemunho vem do grego, marturiano. E ela está voltada não à roupa que você veste, mas o martírio por conta da verdade que você viveu. Por exemplo, John Rose foi morto numa fogueira. E eu lhe pergunto, ele deu um bom testemunho, mas ele deu um bom testemunho foi pela roupa que ele usava? Não. Foi pelo Cristo que ele seguia. Então hoje em dia, para muitas pessoas, bom testemunho é roupa e não tem nada a ver com isso. Verdade. Bom testemunho é você comprar e pagar, respeitar os outros. Você está me entendendo? Uma roupa nem sempre vai dizer que você é uma boa pessoa. Ou serve Porque a Deus, se você, exatamente, ou serve a Deus, não é por aí. Verdade. Então, veja bem, isso é o uso e costume que é mal interpretado hoje. A Bíblia não fala de short e nem de calça. Mas hoje em dia, tem muitos cristãos que ao ver uma moça cristã de calça, vai dizer que ela está pecando. Mas, professor... Vai dizer que ela está pecando. Mas, professor, vou entrar aqui só para pimentar. Exatamente, diga aí. Mas a canela do homem não é a mesma da mulher? Não tem diferença. Se eu for falar etimologicamente canela, como você colocou, canela é daqui para baixo. Aparentemente. É a mesma coisa, etimologicamente. Mas veja bem, tem diferença. Não. Você falou canela tanto faz do homem e da mulher. Exatamente. Porque a canela é essa parte de baixo aqui. E qual o problema? E qual o problema de... Então, e agora? Então, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É verdade. Me prova você aí que está assistindo aí. Onde é que a Bíblia fala de calça aí? Ou de short? Me fala aí, me mostra na Bíblia aí. Então eu quero ver o exegese. Por isso que é importante a exegese. Onde é que a Bíblia fala de calça? A época de Cristo não se usava calça, não se tinha calça. E nem short. Só fala de boas vestimentas, né? Lá está dizendo o seguinte, que a roupa que eles usavam era uma túnica. O que diferenciava era o cordãozinho. Mas hoje a religião pegou o seguinte, a religião pegou, esse ponto aí, está fazendo disso uma doutrina. A Bíblia tem um princípio, ela tem um princípio, o princípio é imutável. O princípio não pode ser mudado. E aí daquele que mudar um i ou um tio da minha lei, né? Então o princípio de modéstia, o que é modéstia? Vestir moderadamente. Mas aí falou qual era o tipo de roupa? Não. Então nós temos aí no texto que eu li, tem um tipo de roupa chamada rimatismo e catastolê. Que roupas eram essas? Eram as roupas da época, rimatismo e catastolê. Que vem de estolê, roupa que se usava na época, o sacerdote. Mas aí, professor, na realidade, o Jesus, ele vestiu saia. Então, ele vestiu aquela roupa túnica da época, exatamente. Então, vou voltar aqui outra coisa. Eu cheguei numa igreja uma época aí, mas um colega meu, fiquei abismado com aquilo. O cara pregando, dizendo que as mulheres
estavam pecando porque estavam usando tamanco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso? Usar salto alto é pecado. Então o sacrifício de Cristo foi pobre demais. Meu Deus. Porque uma mulher que usa salto alto, ela não consegue se salvar. Que sacrifício pobre é esse? Mas sabe por que acontece isso aqui? Porque não estudam a Bíblia, não usa ciência interpretativa, não sabe o que é a cultura do povo daquela época, nem sabe diferenciar a própria cultura. Imagine uma cultura que está longe. Verdade. Então o problema todo está aí. É. Você está me entendendo? Que as mulheres se vistam com modéstia e bom senso. Vista de forma moderada. É. Não é pecado você, cristão homem, utilizar um short, não. Eu quero desafiar alguém aí. Depois você vai assistir isso aí. Eu quero desafiar você me provar isso aqui no original. Entendeu? Verdade. Desafiar você me provar isso aqui no original. Você está me entendendo? Pode deixar um recadinho aí pro doutor César aí, num direto aí. Pode. Que ele faz questão de responder. Agora eu vou também. perguntar a você, o que é pecado? Paulo é categórico em afirmar, o pecado é a transgressão da lei. Lei dos mandamentos de Deus. Mas vamos lá, vou esperar. Agora eu não quero malabarismo hermenêutico, não. Eu não quero um malabarismo hermenêutico e exegético. Malabarismo, não. Eu não quero malabarismo, não. Não me venha com malabarismo, não. Eu quero o que é que o original diz mesmo. Então me traga aí que eu quero ver. Outra coisa. Eu tenho que andar com roupa cobrindo o mocotó. Sabe por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Pelo amor de Deus. Onde é que eu vou andar com uma roupa dessa aqui? Com um blazer desse aqui, no sol quente desse? Pelo amor de Deus, andar de short mesmo. Andar de short mesmo. Quero saber qual o problema, se isso vai me diminuir como cristão. Tirar a santidade. Se isso vai prejudicar a minha vida. Você está me entendendo? Coisas mais importantes estão sendo perdidas de vista. E não essas coisas triviais. Então tudo isso aqui para entender o seguinte, a cultura, usos e costumes, eu estou falando aqui agora. Então tem um erro muito grande. Eu já vi gente dizer o seguinte, não pode deixar a barba grande não. Por quê? Porque barba grande é de vagabundo. Sim, onde é que está escrito o pessoal do Antigo Testamento? Lá usava a barba grande, o cabelo crescia. Verdade. E aí? Então é uma bagunça do cão. É uma bagunça do cão. Um dia eu fui conversar com a irmã e ela disse assim, olha, você não pode usar short. Por quê? Você é evangelista na época, né? Você é evangelista. Eu digo, pois a senhora tome cuidado quando a senhora for na minha casa. A senhora tem que me avisar, porque de casa às vezes eu fico de cueca. O Espírito Santo não atua em você não. Beleza, a senhora que está dizendo. Eu quero saber se eu em casa não posso ficar do jeito que eu quiser. Verdade. Não, quero que alguém me diga aí, porque, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Então você não pode nem tomar banho, porque você está ficando sem roupa, né? E isso é uma agressão a Deus. Adão e Eva viviam sem roupa lá no Jardim do Éden. Ninguém tinha malícia em relação a isso. Depois que eles pecaram, um olhou para o outro e percebeu a nudez, a glória de Cristo caiu deles e aquela coisa toda. Então, isso aí é a história da carochinha. Isso é uma barca furada, não tem base teológica, é mais religiosismo. Se essa palavra não existia, eu estou criando agora, religiosismo. Nossa! Se não existia, eu estou criando agora. Bem colocado. Religiosismo. É verdade. Isso é religiosismo. E a Bíblia não dá lugar para religiosismo, não. Sabe por quê? Os judeus, os fariseus eram religiosos lá. E estavam o tempo todo querendo pegar Cristo no erro. E João chamava ele de raça de víbora e etc. E Cristo estava sempre, batendo na vitela deles, falando a verdade. Então, religioso não. Catiane, boa noite, minha querida. E Afonso. Boa noite. Afonso Santos, boa noite. Então, você entendeu aí, professor? Entendi. Outra coisa, a crítica textual aqui que eu entrou outro lá, ó. É a Catiane. É a Catiane mesmo. Boa noite, Catiane. Nossa aula amanhã de música, viu? Ok. Então veja bem, crítica textual. O que é a crítica textual? A Bíblia contém aí aproximadamente 400.000 variantes textuais aí. Aproximadamente, viu? 400.000 variantes. O que é variante? Variante é o seguinte, eu vou explicar aqui de forma rápida. Vai oscilando. Aquilo que vai oscilando, por exemplo,
A Bíblia tem aproximadamente de 4 a 5 mil textos, cópias de textos originais. Verdade. Então, quando vai se pegando essas cópias aqui para fazer uma tradução boa do Novo Testamento, grego e tal, etc., às vezes se pega 2, 3 textos que tem lá, por exemplo, Cristo Jesus, Jesus Cristo, então vai mudando de lugar, vai variando. Isso é uma variante textual, né? E na Bíblia, às vezes contém, a Bíblia tem um acréscimozinho, né, proposital, acho que é em 3 João. 3 João. Então isso é um assunto de crítica textual. Eu estou dizendo que a Bíblia contém erros aí? Não. Que diga assim, poxa, não tem como acreditar na Bíblia. Não, isso não existe. De forma alguma. São variantes textuais e acréscimos. Né? E acréscimos. Vou dar um exemplo, como eu estou dando esse exemplo aí. Então, lá quando fala da Trindade, né? Um no céu, outro não sei o quê, eu não lembro do texto direitinho, mas está em 3 João, se eu não me engano. Então, esse texto ele foi acrescentado. Então, a crítica textual é importante para isso. Outra coisa, quando o Cristo falou bem assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí muitos pregam dizendo que fundo de uma agulha era uma portinha pequena, igual essa que está aqui atrás, essa janelinha aqui, ó. Em Israel, que o camelo não podia passar, não é isso não? Verdade. Não é isso não. Verdade. Esse é um assunto de crítica textual. Os copistas, às vezes, quando estavam copiando o texto original, né, estava ficando velho a cópia do original e estava fazendo uma outra cópia, às vezes eles tinham problema de visão, estavam ali muito tempo cansado e trocavam uma palavra por outra. Então o que acontece? O problema todo aí está numa palavrinha. O problema todo está numa palavrinha grega aí. Então veja bem, deixa eu pegar isso ali, tá rápido. Então veja bem, a questão todinha da parábola aí, do camelo passar no fundo da agulha, se era camelo ou camilon. Qual a diferença? Camelo e camilon. Muita. Camelo é camelo mesmo, o animal. É. Será que Cristo estava se referindo ao camelo mesmo? E a outra é camilon. Camilon é corda grossa. Exatamente. Deixa eu fazer uma questão para. Isso é um assunto de crítica textual, né? Camelon. Camelon, nós temos aqui É verdade. um grego aqui, um eta, né? Camelon. E nós temos camilon, nós temos um iota. Um iota. Então o que acontece? O problema era camelo. Se você for olhar o contexto daquela época, lembre-se que eu estou usando crítica textual aqui, alguns originais, só para você poder entender como é interessante. Então, a época existia camelo, existia. Então você diz, eita, parece isso aqui. Aí depois você vem, na época de Cristo era uma época marítima também? Passava de barco, tinha corda grossa? Tinha. E agora? Então, às vezes foi o seguinte, o copista errou. Em vez de ele colocar aqui, ó, camelon, o camelo, ele colocou um iota. Camilon, corda grossa. A diferença é de uma palavrinha para outra, de um eta para um iota. O eta é um E em português, o iota é um I em português, né? Nesse contexto aqui. Então você está entendendo como a crítica textual é importante para você poder entender? Tem a alta crítica, a baixa crítica e assim por diante. Exatamente. Lida com essas questões de original, de texto. Será que esse texto é o correto, é o original, é o melhor? E aquela coisa toda. Você entendeu, professor? Mais ou menos isso. Então vamos lá. Crítica textual é muito importante para quem quer, para a interpretação. Exatamente. Aqui. Então já estou elucidando o caso. Exatamente. Mas vem cá, eu pergunto agora para você. Verdade. Era camelo ou corda? Eita, e agora, hein? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os manuscritos originais e vai ver quem estudou e conseguiu chegar até lá. Entende? Então provavelmente estava se falando de corda. Tem textos originais antigos, os copistas às vezes erraram, uma letra estava apagada e colocaram uma outra. Então a ideia da crítica textual é chegar no texto original. Exatamente. E como é que se faz isso? Vendo os melhores textos, os mais antigos. Os mais antigos famílias de originais, os códices chamados, lembrei agora. São os códices, né? Tem os sinaíticos, os Besai, vaticanos e assim por diante. E tem famílias desses textos aí. Tischendorf ajudou muito, né? Na descoberta de alguns textos desses, Tischendorf, né? Então veja o que acontece. Só é pegar os mais antigos e ver o que está escrito nos mais antigos. Se os mais antigos mostrarem que é camelon, então está mais próximo de ser camelo.
Se os mais antigos mostrar Camilon, corda grossa, é corda grossa. Você entendeu como é interessante para tirar dúvida? E aí você chega no texto original. De cópias e cópias e cópias. Vamos lá. Verdade. Vamos para mais outra aqui. Ó. A transmissão do texto bíblico é muito importante. Olha Né? Eu até já mencionei aqui um pouco. É importante você conhecer a história de transmissão do texto bíblico. Isso é muito importante para entender, a interpretar. Aí você vai dizer assim, nossa, é muita coisa que vocês colocaram aqui, a gente só está resumindo. Aí tem muita água para rolar. Muita água para rolar. tem muito pano para manga. Por isso que não fica só nessa série. Exatamente. Nós vamos fazer mais, mais coisas. Outras séries. Então fique ligado, porque logo vai apresentar outras séries para nós aí, tá bom? Maravilha. Então aqui tem uma observação para a gente concluir, professor. Na hora de se fazer a interpretação, não pode colocar seu próprio pensamento no texto. Olha aí. Nem sua ideologia religiosa. Você talvez esteja falando com alguém aí que pertence a alguma entidade religiosa. Quer dizer o seguinte, meu amigo e minha amiga, pastor ou não pastor, na hora de você fazer a interpretação, não bote sua crença em cima da Bíblia. Lembra do sola fides, sola scriptura, sola grata e solo Christus? Só a escritura, meu jovem. Só é. Verdade. Entendeu? Não é só a ideologia. Ah, porque eu acredito nisso. Ele está dizendo, não é assim não. A Bíblia é quem está formulando o que se deve acreditar. Não é você não. Entendeu, professor? Entendi. Tem que ser fiel ao que o texto diz. Você está me entendendo? Você está me entendendo, pessoal? Então não bota. Verdade. Então se tem uma exegese. A exegese é tirar o pensamento do autor correto. E a exegese é você botar a sua opinião pessoal em cima do autor bíblico. Então isso não pode acontecer. Você está me entendendo? Então isso não pode acontecer. Por isso é importante estudar. Estude. O professor Fernando leu um texto ontem que dizia: meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento também da palavra de Deus e esse também. Né? Para não sair falando o que eu acho, o que eu penso, ou para não somente estar produzindo o que ouviu dos outros. Você tem que estudar, você tem que ir lá na fonte. Mesmo os outros lhe falando, mesmo sendo certo, você tem que ir lá na fonte, analisar e corrigir. Que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Perdoe os nossos pecados e nos dê esse privilégio de estudar mais profundo a Bíblia, porque o próprio Cristo falou: examinai as Escrituras, porque julgais terminares a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, né? João 8, 32. Você está me entendendo? Então tem que estudar. Tem que estudar. Faça igual Mateus. Aliás, Lucas. Lucas, quando estava escrevendo, se você for pegar o texto aí, ó, pega Lucas aí, bota no capítulo 1 aí. Lucas capítulo 1. Lucas. Veja o que Lucas diz aí. Versículo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. E eu peço para você ler. Eu leio ou quer que você leia? Qual é? É o 1, 2 e 3. Deixa eu dar uma olhadinha. 1, 2 e 3. Lê aí. Vamos ver aqui. Como foi que Mateus fez aqui? Lucas, o médico. Tendo em vista que muitos já se empenharam em lembrar. Empenharam em lembrar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, olha só, pega aí, ó, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos de fatos e servos dedicados à palavra. Agora o terceiro, olha só. Esse aqui o bicho pega. Esse aqui é forte. Eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem e decidi escrever-te um relato
ordenado, olha só, ó excelentíssimo Teófilo. Ele escreveu algo extraordinário aqui. Vê o 4 aí. Um exemplo. Termina o 4 aí. Aí no 4 continua dizendo o seguinte, ó. E isso para que tenhais plena certeza da verdade que a ti foram ministradas. Veja bem, o que é que acontece aqui? Ele diz que outros empreenderam em fazer uma narrativa de fatos. Eita Jesus. Cala, ó, vamos fazer aqui. Vamos chegar aqui, nós vamos escrever aqui como foi o nascimento de Cristo. Ele disse que pegou esse material aí, analisou, estudou minuciosamente e fez o dele, ó, inspirado por Deus. Ó. Rapaz. Escreveu o dele inspirado por Deus, depois ele disse que era para quê? Para que as coisas que Timóteo ali, ó, já tivesse aprendido, fosse de plena certeza de que aquilo era verdade. Então perceba, Mateus estudou para escrever o livro dele aí, olhando cópias, não é isso que o texto está dizendo aí? Exatamente. Olhando cópias do que já tinha. Então se Mateus, que foi um autor inspirado, teve que estudar, o Espírito Santo guiou ele estudando e guiou as palavras ali. Sabe o que acontece? Imagine eu e você, que não somos autores inspirados. Verdade. Você está me entendendo? Imagine eu e você, aí que nós temos que estudar mesmo. Nós temos que entender mesmo, para não dizer que um tamanco vai tirar a salvação de uma mulher. Para não dizer que uma mulher usando uma calça vai se perder. Para não dizer que um homem usando um short vai se perder. Né? Até que me provem na Bíblia isso. Você está me entendendo? Então nós temos que ter cuidado com as afirmações que fazemos que não estão nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado, Catiane, o pessoal que entrou aqui, a Leoneide, e a você aí também, né, do Nice Cordeiro, professor boa noite, Fernando. ok? E aqui, doutor César, eu gostaria de finalizar essa live com o senhor, né, com um texto básico, para não perder a nossa linha de raciocínio, porque a gente sempre termina com um texto bíblico, né? Então, gente, é o seguinte, os originais estão aqui para serem estudados e nós precisamos realmente buscar fontes e ferramentas para nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, que é algo maravilhoso e inspirador, ok? Eu gostaria de deixar para cada um de vocês aqui um texto maravilhoso que está em 2 Coríntios, olha só, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz: será que com isso estamos tentando-nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Aí o 2 eu finalizo com 2, dizendo: vós mesmos sois a nossa carta. Olha aí, que coisa como é bom ser inspirado por Deus, conter a verdade, não é? Porque vai finalizar dizendo: escrita em nosso coração e conhecida e lida a todos. Então tá aí, meus queridos, vamos nos inspirar da palavra de Deus, buscar sempre a verdade, os originais, para que nós venhamos ser boas testemunhas perante Deus, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe. Olha, César, tamo junto, que Deus te abençoe. Vamos fazer mais depois para vocês aí, ó. Live.